Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo liberado do curso Modelagem em Steel Frame e Steel Deck. Na semana passada, no dia 27 de abril, nós pudemos conferir o conteúdo programático do módulo 1 a 8 e a modelagem final da edificação. Hoje nós iremos conferir todas as pranchas do projeto, e todas as pranchas elas estão organizadas do módulos 9 até o módulo 15. Hoje eu não estou com o Revit aberto, mas eu estou com todas as imagens dessas pranchas. Então, à medida que a gente for avançando na apresentação, eu vou abrindo essas pranchas e mostrando o conteúdo de cada disciplina, ok? Então, vamos lá. O módulo 9 remete à documentação de estudo preliminar. Continuando no conteúdo programático, a aula 61 remete a adicionar identificadores de ambientes no primeiro pavimento. Aula 62, adicionando identificadores de ambientes no segundo e terceiro pavimento, caixa d'água e subsolo. 63, adicionando símbolos de anotação para implantação e cobertura e definindo cortes e elevações. 64, adicionando pranchas no projeto e organizando vistas em prancha. 65, aplicando transparência em plantas e organizando vistas em prancha. Aula 66, organizando cortes e elevações em prancha. E para a disciplina de estudo preliminar, nós teremos 4 pranchas no formato A1, ok? E na primeira prancha, esses são os desenhos. Desenho da implantação e cobertura, subsolo, vista 3D1 e vista 3D2. Na prancha 2, nós temos na disciplina de estudo preliminar as plantas do primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento e caixa d'água. No caso, são as plantas humanizadas. Nós temos aqui todo o layout do primeiro pavimento, com os ambientes colocados, simbologias de cortes já aplicadas, sombras aplicadas. Muito bem. Na prancha 3, nós temos os cortes A', BB', CC' e DD'. Aqui nesses cortes nós temos já toda a estrutura aparente. Lembrando que o conceito do projeto é justamente termos a estrutura aparente em todos os ambientes. Muito bem. Avançando para o próximo módulo, o módulo 10 remete à documentação do projeto executivo. Na aula 67, nós teremos duplicando vistas e organizando a disciplina de projeto executivo. Aula 68, inserindo cotas e símbolos de níveis para implantação e cobertura. Aula 69, nós teremos inserindo cotas, níveis e identificadores de esquadrias no primeiro pavimento. Aula 70, inserindo cotas, níveis e identificadores de esquadrias no segundo pavimento. 71, inserindo cotas, níveis e identificadores de esquadrias no terceiro pavimento, caixa d'água e subsolo. 72, inserindo cotas e níveis em cortes e elevações. 73, criando planta de área de terreno e área construída e organizando tabelas. 74, organizando tabelas de ambientes e tabelas de esquadrias. 75, organizando vistas de plantas e tabelas em prancha. 76, organizando vistas de cortes e elevações em prancha. Aqui na disciplina de projeto executivo, nós teremos 2 pranchas A0. E esses serão os desenhos. Nós teremos todas as cotas, cotas das paredes, paredes de drywall, paredes em aço. Nós teremos as tags de esquadria, cotas de níveis, simbologias de cortes. Vejam a representação da parede em aço, os montantes, subsolo, implantação e cobertura. E aqui as nossas tabelas.
tabela de área de terreno, áreas construídas, tabelas de esquadrias, portas, janelas, todas as paredes cortinas do projeto, incluindo as portas de vidro de correr, que fazem parte da parede cortina, o guarda-corpo de vidro, as janelas e as tabelas de ambientes. Compondo assim a prancha 1. Na prancha 2 nós temos os cortes e as elevações. E, na verdade são os mesmos cortes da disciplina do estudo preliminar, só que com as vistas duplicadas, e assim trabalhamos com o projeto executivo. É claro que para o projeto executivo, no template tem outras opções de estilos, de modelos de vistas, e cabe a cada profissional escolher qual modelo de vista utilizar, ok? Retomando o conteúdo programático, no módulo 11, nós temos a documentação do projeto estrutural. Seguindo para a aula 77, nós temos duplicando e organizando vistas de projeto estrutural para o subsolo. Na aula 78, nós teremos organizando vistas de projeto estrutural para o primeiro pavimento. Na aula 79, organizando vistas para o segundo e terceiro pavimento e caixa d'água. E na aula 80, nós temos organizando vistas em prancha. E para o projeto estrutural, nós temos duas pranchas a zero também. O primeiro desenho, ele remete à modelagem geral, compondo todas as nossas peças em aço, menos as treliças, ok? Então, nós temos aqui os pilares, o piso steel deck, as vigas, temos também as vigas em concreto, correto? Nós temos as paredes em aço, compondo todos os painéis metálicos para residência. Muito bem, no desenho do subsolo, nós temos a estrutura representada em vermelho, compondo as vigas em concreto e também as vigas em aço. E aqui nós temos uma vista 3D do subsolo, com os pilares também. Vejam que os pilares eles também ficam representados na cor vermelha, e isso já está tudo configurado através do modelo de vista. Muito bem, temos aqui uma planta do primeiro pavimento que remete a pilares e pisos. Então, nós temos todos os pisos steel deck, aqui para o deck externo, ok? Muito importante que vieram me perguntar se eu iria trabalhar com o piso trapezoidal. E, na verdade, não. Nós não iremos trabalhar com piso trapezoidal neste projeto, e sim como quadro estrutural com peças em U, com perfis em U, ok? E nós temos aqui, representado em vermelho, todos os pilares em aço. Continuando no primeiro pavimento, nós temos, já configurado também no modelo de vista, as vigas em concreto e também todas as vigas em aço. E essa vista 3D aqui tem todos os elementos que compõem essas duas plantas, ou seja, vigas, pilares e pisos. Muito bem, seguindo para a próxima prancha, segundo pavimento, vejam só que nós temos mais exemplos com o piso steel deck. Temos também as nossas paredes em aço aparentes, os pilares também representados na cor vermelha, e essa compõe toda a nossa malha de piso steel deck, inclusive para os terraços. Ainda no segundo pavimento, essa é a planta de vigas, também representadas na cor vermelha. Na verdade, todo o projeto estrutural ele está representado, os nossos elementos em aço são representados na cor vermelha. E nessa planta aqui nós também temos as nossas paredes de drywall de 4 centímetros, refazendo todo o perímetro externo.
uma vista 3D geral do segundo pavimento, com todas as peças em aço do segundo pavimento. Os pisos, as vigas, as paredes e os pilares. Muito bem, seguindo para o terceiro pavimento, a planta do terceiro pavimento é menor, compondo essa a nossa malha do steel deck e também a posição dos nossos pilares. Ainda no terceiro pavimento, planta de vigas em aço, ok? E uma vista 3D geral somente do terceiro pavimento. Vejam aqui que nós temos uma platibanda e os demais elementos do terceiro pavimento. Continuando para o piso da caixa d'água, temos aqui o piso, que receberá os reservatórios, e também os pilares. Seguindo ainda para a planta da caixa d'água, temos as vigas em aço, e por fim, uma vista 3D geral, que compõe esses elementos. Vejam aqui que nós temos o nosso piso steel deck, que no caso este aqui que eu estou passando agora com o mouse, é exatamente este daqui. E por cima dele nós temos outro piso steel deck que receberá os 4 reservatórios, compondo assim o volume da caixa d'água. Ok? Muito bem. E assim compõe as nossas pranchas da disciplina de projeto estrutural. Avançando para o próximo módulo. No módulo 12 temos a documentação de cobertura metálica. Na aula 81 nós iremos ver organizando plantas de treliças metálicas, terças e carpos em aço, placas USB e telhas de concreto. Aula 82, inserindo cotas e aplicando cortes para a planta de treliças, parte 1, sendo a aula 83, continuação dessa aula para a parte 2. Na aula 84, nós teremos organizando vistas em prancha e entendendo tabelas de treliças. Aula 85, aplicando a ferramenta deslocar elemento para a cobertura, parte 1. E aula 86, continuando essa mesma aula para a parte 2. E para esta disciplina, nós temos 3 pranchas que compõem a totalidade para a disciplina de cobertura metálica. Pranchas A1. Nessa primeira prancha, nós temos aqui a planta de telhas e cunheiras de concreto, seguindo para a planta de placas USB, planta de terças em aço e a planta de carpos em aço. Seguindo a próxima prancha, nós temos aqui alguns detalhes, e esses detalhes remetem a todas as treliças do projeto inteiro. Sendo que no projeto inteiro nós temos uma totalidade de 8 treliças diferentes uma da outra. Ok? Então nós temos aqui uma plantinha informando qual treliça nós estamos cotando. Temos cotas informando a distância de treliça a treliça. Nos desenhos das treliças, nesses detalhes, nós temos as cotas informando o espaçamento entre caibros. Temos também o espaçamento entre os montantes das vigas, comprimento total da viga, espaçamento entre montantes, espaçamento entre caibros. Todos esses detalhes irão informar estes dados. E temos aqui a nossa tabela de treliças. Vejam só que nós temos as nossas 8 treliças, que são exatamente essas daqui, com a espessura de 10 centímetros cada. E nós temos aqui várias informações que facilitam a leitura dessas treliças. Quantidade de banzos, o comprimento dos banzos, quantidade de montantes, a altura de todos os montantes, quantidade de diagonais, o comprimento dessas diagonais, ok? E assim facilita muito também a compra de material para peças em aço, para treliças em aço.
Ok, seguindo para a prancha 3, nós temos aqui a ferramenta deslocar elementos. Então, aqui nesse caso, eu desloquei. Eu permaneci com as treliças, todas as treliças exatamente em seu local, e desloquei terças, caibros, a placa USB, as telhas. Junto com as telhas temos a borda para os telhados, temos as calhas e também a cumieira. E assim finaliza a prancha 3 da disciplina de cobertura metálica. Muito bem, seguindo o conteúdo programático, nós temos no módulo 13 a documentação de detalhamentos, que pode ser mencionada também como dimensionamentos. Na aula 87, iremos ver detalhando estruturas, paredes steel frame. Aula 88, detalhando estruturas, pilares steel frame. 89, detalhando estruturas, vigas steel frame. 90, detalhando estruturas, piso steel deck. Compondo duas pranchas para essa disciplina de detalhamentos, duas pranchas A1, e esses serão os nossos elementos em aço dimensionados. Então, nós temos aqui parede, vejam só que eu tenho um detalhe para uma parede steel frame, outro detalhe com uma vista de elevação e uma vista 3D dessa mesma parede, certo? E aqui no cantinho nós temos a tabela de paredes, que na verdade é a tabela de painéis, correto? Temos aqui o tipo, paredes de 10, paredes de 15, o espaçamento entre os montantes, o comprimento total, a quantidade de banzos, quantidade de montantes, a altura deste montante, a quantidade de montantes horizontais, os montantes horizontais e o comprimento deles, ok? E o comprimento final para cada montante. Ao lado aqui nós temos o pilar steel frame, temos aqui uma cota total deste pilar e uma cota também entre o espaçamento dos montantes. Um outro detalhezinho aqui, uma vista 3D desse pilar. E aqui no canto temos a tabela de pilares. A família, o tipo, se 10 por 25 ou então a base 15 por 40. O espaçamento, esse espaçamento ele remete exatamente a este espaçamento aqui. Comprimento total deste pilar, quantidade de banzos, quantidade de montantes, altura do pilar, quantidade de diagonais e a diagonais comprimento. Bem, vejam só. Semana passada, um rapaz me perguntou se teria o dimensionamento de todas as peças do projeto inteiro. E eu respondi que não. Por que que não? Se fosse uma casa de 100 metros quadrados, com certeza nós iríamos ter o dimensionamento de todas as peças, todas as paredes do projeto inteiro, todos os pilares, todas as peças em aço que nós utilizaremos. E por que que nós não vamos fazer isso nesse projeto? Porque esse projeto, essa residência tem aproximadamente 1000 metros quadrados e não seria o foco do projeto gastar muito tempo com isso. Então, aqui eu demonstrei apenas um exemplo, apenas uma forma de como essas peças elas podem ser representadas ou então elas podem ser dimensionadas, cotadas, enfim. Cabe ao profissional, arquiteto, engenheiro, projetista, dimensionar essas formas, essas peças conforme a construtora que está trabalhando, conforme o escritório, conforme a necessidade do cliente, ok? E essa necessidade ela pode variar muito, muito de cliente a cliente, muito de construtora a construtora. Por isso que eu apenas representei uma forma. E é claro que essas peças elas podem ser renomeadas com outros nomes, as tabelas elas podem ser modificadas, essas peças elas podem ser alteradas, ok? Então eu gostaria de deixar bem claro que cada um tem total liberdade de poder representar e modificar essas peças. Muito bem, seguindo para a próxima prancha da disciplina de detalhamentos, temos aqui alguns pequenos detalhes para viga e steel frame. Temos uma planta com espaçamento, com valor de espaçamento entre montantes, ok? Uma vista
desta viga, uma vista de corte, um detalhe, e essa viga em 3D. Todas as vistas 3D são isométricas, ok? Muito bem. Ao lado aqui temos o piso steel deck. Vejam que esse é o piso, é o quadro estrutural com as peças em perfis em U, ok? E não o piso trapezoidal. E é claro que quem quiser trabalhar com o piso trapezoidal tem total liberdade, é totalmente utilizado na construção em aço. Na verdade, o piso trapezoidal ele é mais utilizado em aço do que o quadro estrutural em U. Mas eu preferi, nesse projeto, utilizar os perfis em U. Ok? Muito bem. Abaixo dessa planta nós temos aqui um detalhe. Então, vejam só. Este, no caso, é o quadro estrutural do piso. Nós temos aqui uns perfis menores em U, ok? Que remetem a terças. E por cima dessas terças, os caibros, que também são modelados em perfis em U. E aqui nós temos a nossa vista isométrica desse piso steel deck. E aqui do ladinho nós temos as tabelas. Tabelas com os valores, informando o tipo da família, se base 10×15 para essas vigas, o espaçamento, o comprimento, os bandos, montantes, quantidade de diagonais, o comprimento total dessas diagonais, tabela de pisos, quantidade dos bandos para esses pisos, o comprimento horizontal, o comprimento vertical, quantidade de montantes, comprimento dos montantes horizontais, a quantidade de montantes verticais e também o comprimento dos montantes verticais. E assim finaliza as pranchas da disciplina de detalhamentos. Continuando o conteúdo programático, partimos agora para o módulo 14, documentação de representações. Na aula 91, nós teremos organizando a disciplina de representações e aplicando modelos de vistas. Na aula 92, inserindo componentes de detalhe e complementos para elevações. Aula 93, aplicando ferramenta caixa de corte para vistas 3D. 94, aplicando modelos de vistas para vistas 3D. 95, adicionando câmeras e modificando a posição de câmeras. Aula 96, aplicando ferramenta para renderizar. 97, aplicando modelos de vistas para vistas 3D. E para essa disciplina, nós teremos um total de 3 pranchas A1 para a disciplina de representações. Eu fiquei muito na dúvida se eu iria abordar esse tema representações neste curso, mas eu achei por bem permanecer com a ideia, ok? E deixar a opção no template de diferentes tipos de modelos de vistas. Eu deixei mais ou menos 4 ou 5 tipos de modelos de vistas somente para representações, ok? Então, vejam só, no caso nós temos aqui a figura humana, ok? A figura humana representada através de componentes de detalhe. Componentes de detalhe também temos elementos que complementam o céu, como nuvens, montanhas e pássaros, ok? O uso da vegetação 3D, certo? Nossa vista realista, exibição no modo realista, vejam a textura do concreto, ok? A textura do grafiato cinza, a textura do aço, da telha em concreto. Enfim, essa elevação 2, é a elevação 1, próxima elevação 2. São esses os modelos de vistas que eu apliquei, sendo que na elevação 2 e na elevação 4 eu não utilizei componentes de detalhe, apenas na elevação 1 e na elevação 3. Temos aqui o uso da ferramenta caixa de corte, uma ferramenta muito simples, mas muito útil, ok? Partindo para a prancha 2 da disciplina de representações, temos aqui pequenos uso de componentes de detalhe para elevação 3.
figura humana, vegetações 3D, novamente aqui uma vista isométrica com a ferramenta caixa de corte, deixando aparente toda a nossa estrutura em aço, treliças, e ao lado a elevação 4. Então, estes compõem os modelos de vistas para a disciplina de representações. Muito bem, e a última prancha do projeto inteiro é esta prancha. Nós temos aqui o uso também de modelo de vista para a vista 3D. Significa que nós não iremos renderizar com a ferramenta do próprio Revit, mas eu ensino, tem uma aula que mesmo assim eu ensino como utilizar a ferramenta de renderizar, tem uma aula só para isso, ok? Mas essas vistas aqui, elas não foram renderizadas. Não foram renderizadas e somente aplicadas os modelos de vistas com o modelo de exibição realista. Ok? Temos aqui alguns croquis, esboço de croquis, que também está incluso no template. Ok? E assim, terminamos 16 pranchas que compõem o projeto inteiro. Então, nós temos um total de 6 disciplinas diferentes e para essas 6 disciplinas, 16 pranchas. Ok? Continuando aqui no conteúdo programático. Partindo para o último módulo, o módulo 15, que remete à impressão. Na aula 98, temos exportando vistas de plantas, cortes, elevações e vistas 3D como imagens. Na aula 99, imprimindo as pranchas em PDF. E na aula 100, remete ao encerramento. Muito bem, então nós temos aproximadamente 33 horas de duração de curso, ok? E essas 33 horas organizadas em 100 aulas, 15 módulos para 100 aulas. Então, como vocês sabem, é um curso extremamente intenso, talvez até exaustivo, mas eu tenho certeza que vale muito a pena chegar até o resultado final que compõe essas pranchas, essas 16 pranchas, ok? Muito bem, então vejam só, esse é o segundo vídeo liberado, o primeiro foi os primeiros módulos, este os últimos módulos, ok? E na semana que vem nós teremos um encontro ao vivo, na quinta-feira também, às 20 horas. Então eu aguardo todos vocês lá, e no nosso encontro ao vivo vocês podem levar qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida que eu vou responder ao vivo, eu respondo na hora. Então se você entrar na sala de transmissão antes, ok? Então eu aconselho você a não se atrasar, porque eu irei responder as dúvidas por ordem de chegada. Então se você entrar na sala antes, você pode já levar a sua dúvida, já deixar lá, que eu vou ler com muita atenção e responder. Então é isso, agradeço muito a atenção de todos vocês que estão aqui acompanhando todo esse conteúdo programático, todo o lançamento desse curso, ok? E eu aguardo você na próxima quinta-feira. Até logo, um abraço!